Chegou a hora de entender o seu direito. Olá, eu sou a doutora Aline Jocosca Camiro, advogada e CEO da JC Assessoria Jurídica. A JC Assessoria Jurídica é um escritório de advogados que tem como escopo a persecução da justiça e a promoção de informação de qualidade aos cidadãos brasileiros. Assim, criamos essa série de vídeos para disponibilizar informações úteis que podem se encaixar no seu caso. Olá, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o pacto antinupcial. Ninguém se casa para separar, é verdade, mas por outro lado, ninguém sai na rua para ser atropelado por um ônibus e ainda assim muitas pessoas têm seguros de vida contra acidentes pessoais. Existem dois vieses sobre o casamento, o subjetivo e o objetivo. No viés subjetivo, encontramos o amor, a felicidade na nova união, as expectativas, o felizes para sempre. Já no viés objetivo, encontra-se a natureza jurídica do casamento para o direito, um contrato. Pensar no casamento como um contrato que dá início a uma sociedade matrimonial não é retirar dele o caráter de amor e felicidade, mas sim escolher os próprios termos desta união. No direito brasileiro, o casamento como um contrato já é realizado no Código Civil, dispositivo que traz as regras básicas dessa sociedade conjugal, seja em sua concepção, duração ou dissolução, que pode se dar com o divórcio ou com a morte. O papel do pacto pré-nupcial é simplesmente dar aos nubentes o poder de decidir e influir sobre esse contrato, atuando como um verdadeiro planejamento patrimonial da vida de casado e ajustando certos quadros que melhor se adequem à vida dos cônjuges. É assim que funciona com as sociedades empresariais, nas quais todos os sócios confeccionam um contrato social e neles colocam cláusulas de como esperam que aquele negócio aconteça, se desenvolva e termine, inclusive com cláusulas de extinção da empresa. Por que não seria o mesmo com a sociedade conjugal? Vamos entender um pouco mais sobre os dois tipos de contrato pré-relacionamento: o pacto pré-nupcial, que existe quando do casamento, e o contrato de união estável, que é aquele que é anterior à união estável. Hoje vamos conversar sobre esses dois vieses. Vamos lá? Antes mesmo de adentrar no pacto antinupcial em si, eu gostaria de tratar um pouquinho melhor sobre o casamento homoafetivo, como fica o casamento homoafetivo. Em 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar e consagrou, portanto, a possibilidade de casais do mesmo gênero oficiarem a união civil. Assim, nascendo a demanda dos homossexuais para a realização de atos paritários com a dos heterossexuais, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo determinou que fosse possível o casamento sem interferência do judiciário. Assim, aos casais homossexuais, eles podem se casar ou mesmo converter sua união estável em casamento, inclusive com a obtenção da certidão de casamento, se aplicando aqui todos os direitos especificados também ao pacto antinupcial às relações homoafetivas. O casamento é a instituição de uma sociedade conjugal, por meio de um registro prévio em cartório e com um procedimento próprio, é mais formal, sendo emitida uma certidão de casamento que é levada a registro perante o registro civil e o cartório de registro de imóveis. Já a união estável, regra geral, é aquela situação de fato, na qual as pessoas convivem com o objetivo de constituição de família, porém não regularizam aquela situação no papel. Pode haver a formalização, porém é uma instituição que não demanda um registro civil. Não gera uma certidão de casamento e não modifica o estado civil das partes. Exemplo, o ex-companheiro não é divorciado, mas sim ainda solteiro. Antigamente, as diferenças entre o casamento e a união estável eram muito mais acentuadas, mas com o passar do tempo e a regulamentação jurídica, essas diferenças diminuíram muito, porque ambas as instituições, ambas as entidades familiares são criadas com o escopo de constituição de família, que é um bem jurídico tutelado pela nossa Constituição. É quase isso. As nomenclaturas e os requisitos mudam um pouco, mas existem pactos que protegem ambas as uniões. Só é possível realizar um pacto antinupcial para o casamento.
Porém, existe um instituto muito similar que se aplica à união estável, que é o chamado contrato de convivência ou escritura pública de convivência. Dentro da união estável, pode-se colocar a data inicial dessa união, a rolar os bens que já existiam antes dela, entre outras coisas. Porém, se esse contrato ocorrer na constância da união estável, o regime pactuado que vale da assinatura em diante e não alcança situações já vividas pelo casal. Outro ponto interessante para se tratar, mas com uma pincelada jurídica, é o namoro qualificado e o contrato de namoro. O namoro qualificado não é uma união estável, porque não existe a finalidade de constituição de família, mas somente aquela relação duradoura e de conhecimento da sociedade, uma expectativa de no futuro talvez constituir família. A diferença de um namoro qualificado para a união estável, portanto, é a intenção das partes em constituir família naquele momento. É possível, no entanto, estabelecer um contrato de namoro com firma reconhecida em cartório que estipule que aquela relação é de namoro, porém que se e quando aquela relação evoluir para a constituição de família, então o regime de bens da união estável será o de comunhão total de bens, por exemplo, ou separação de bens, enfim. Como evoluirá esta relação quando ela se tornar, e se ela se tornar, uma união estável? Não necessariamente. Primeiro, porque o pacto antinupcial, ou contrato de união estável, permite a escolha do regime de bens que será adotado para aquela união. A pactuação prévia permite que os nubentes escolham entre os regimes de casamento disponíveis no direito brasileiro, exceto quando a lei exigir que o casamento se dê em um regime específico. Mixar os regimes de bens já existentes do direito brasileiro e criar camadas de proteção, tanto em relação ao patrimônio do casal como à própria vida deste. Não são somente os bens que podem ser pactuados e delimitados, mas também a administração pelo casal e até as condutas que se esperam ou se aceitam em uma determinada união conjugal. Por exemplo, pode-se pactuar que determinado bem de utilização para labor de um dos cônjuges não entre na partilha, mesmo se comprado na constância do casamento de forma onerosa. Assim, quem trabalha como Uber, por exemplo, pode-se utilizar de um automóvel comprado para este fim sem ter que partilhá-lo em um eventual divórcio. Já quem trabalha, por exemplo, com compra e venda de imóveis, pode pactuar que os imóveis comprados em nome próprio e vendidos em um lapso temporal de 1, 2 anos, o prazo que ele necessite geralmente para fazer esse negócio, não precise da assinatura do cônjuge na escritura de compra e venda. Assim como vemos, o pacto antinupcial é um instituto de utilização importante para todos. E essa pactuação, apesar de não ser de grande utilização no direito brasileiro, o é por desconhecimento e vem ultimamente crescendo, possuindo uma importância e interesse jurídico para a unidade conjugal. No direito brasileiro, nós temos 4 regimes de bens juridicamente instituídos. São eles o de regime de comunhão total de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens e a participação final nos aquestos. Como já mencionei no vídeo anterior, a comunhão parcial de bens é aquela que o direito brasileiro escolhe quando os próprios nubentes não escolhem um sistema diverso. Por meio deles, são compartilhados todos os bens onerosamente adquiridos na constância daquela união. O regime de comunhão total de bens, por outro lado, são compartilhados todos os bens do casal, sem distinção, os de antes, durante da união. Já o regime de separação total de bens é o admitido pelo direito brasileiro em certos casos como regime legal imposto, como, por exemplo, quando a dissolução do matrimônio anterior não tiver sido realizada com a partilha. Isso porque existe um patrimônio de terceiros que se pretende resguardar. O mesmo ocorre quando um ou ambos os nubentes contam com mais de 70 anos na data do casamento. Nesse regime, não se comunicam quaisquer dos bens dos cônjuges, sendo que cada um deles faz a administração de seu patrimônio próprio e tem seus próprios bens, sendo considerado nesse regime apenas as dívidas em proveito comum do casal para a manutenção daquela sociedade conjugal. Por fim, o regime de participação final nos aquestos, muito pouco utilizado no direito brasileiro, cada cônjuge tem seu patrimônio próprio, fazendo a administração deles separadamente.
Mas, em caso de dissolução dessa sociedade, partilham-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. A lei civil apresenta um rol de deveres dos cônjuges, dentre eles a fidelidade, vida em comum, mútua assistência, sustento dos filhos, respeito e consideração. Ah, doutora, mas hoje em dia tem crescido muito aqueles casos de poliamor, de relacionamentos abertos, mesmo no casamento. Como é que fica esse dever de fidelidade? Todos os deveres dos cônjuges podem ser pactuados previamente, mitigando-se seus efeitos ou alargando os deveres contidos no ordenamento jurídico. Assim, o dever de fidelidade mútua, por exemplo, pode ser afastado do pelo pacto pré-nupcial ou pelo contrato de convivência. A mesma coisa acontece com o dever de coabitação, por exemplo. Hoje em dia, existem muitas pessoas que optaram por ter um relacionamento, mas que, em razão do trabalho, por exemplo, ou uma peculiaridade própria da relação, não coabitam, ou seja, não vivem juntas o tempo todo. Outra coisa que pode ser pactuado é a assistência ao cônjuge em caso de dissolução dessa união, seja em relação à pensão, multas por determinado comportamento ou infração aos deveres ali impostos. O direito brasileiro, apesar de exigir o dever de fidelidade dos cônjuges, por exemplo, não tem admitido, regra geral, indenizações morais em razão dessa mesma traição. Isso porque a maioria dos tribunais considera que a traição, hoje em dia, é um mero aborrecimento cotidiano. E, portanto, volto a dizer, regra geral, não se arbitra condenação ou indenização. Já no que tange ao pacto pré-nupcial ou contrato de união estável, como é um documento oriundo da vontade das partes livre e desembaraçada, então segue-se o princípio de que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, regra geral, o contrato deve ser obedecido, porque ele é reflexo de um combinado prévio entre as partes. Portanto, é possível arbitrar, dentro de um pacto pré-nupcial, uma multa em caso de traição, por exemplo. O pacto pré-nupcial é, em verdade, um contrato de organização da sociedade conjugal. Então, nele pode existir não somente um planejamento financeiro e patrimonial das partes envolvidas, como a escolha do regime de bens do casal, mas também cláusulas de convivência, disposição de bens, doação, divisão de tarefas, cumprimento ou não dos deveres conjugais, confidencialidade, entre outras, que não firam os direitos básicos da pessoa. Devem atender aos ditames do direito pátrio, sob pena de nulidade, e, portanto, não pode prever que nenhuma das partes ou que uma das partes não receba alimentos, que uma das partes se exima, por exemplo, de prestar alimentos aos filhos comuns, direito real de habitação, restrição ao poder familiar, alteração na ordem de vocação hereditária no direito sucessório, entre outras. Portanto, também não se pode prever o perdimento total do patrimônio de um dos cônjuges, caso haja o divórcio, por exemplo, porque isso inviabilizaria a própria existência deles. É nesse momento que o advogado se faz presente, analisando quais cláusulas atendem ao direito pátrio e podem ser invocadas no pacto. Por exemplo, o pacto antinupcial, que estipula uma multa de 200 salários mínimos em favor do cônjuge inocente caso haja traição. Porém, se no caso concreto aquela multa colocar o outro cônjuge na penúria, ela pode ser revisada e adequada pelo judiciário à realidade do casal naquele momento. Importante frisar que o pacto antinupcial é, antes de tudo, um contrato. E como um contrato, ele aceita tudo. Porém, há cláusulas que podem ser declaradas nulas pelo judiciário, assim como podem ser revistas. Como foi dito, a amplitude do poder de pactuar em um contrato de união estável ou um pacto antinupcial é limitado à lei. Nele pode-se prever cláusulas importantes para o bom funcionamento da sociedade conjugal, mas não se pode exagerar em seu conteúdo, cabendo nesse sentido o trabalho jurídico de um profissional de direito de sua confiança para auxiliar o casal neste momento. Essa semana ocorreu a publicização do pacto pré-nupcial do casal Jennifer Lopez e Ben Affleck, no qual continha uma cláusula no mínimo interessante, a de que o casal mantenha, no mínimo, relações sexuais 4 vezes por semana. Esse é um exemplo clássico das regras de convivência,
Porém, note-se que essa convivência e particularidade do casal reflete mais um caso midiático do que realmente um estabelecimento de como aquela sociedade conjugal deve existir, visto que expõe totalmente as partes, sem sequer contar com uma cláusula de confidencialidade sobre tais termos. Em geral, o pacto nupcial se dá preferência aos termos práticos da convivência, como, por exemplo, a criação dos filhos, a administração do patrimônio do casal e a divisão das tarefas domésticas. Eis a real função do pacto pré-nupcial. Para fazer um acordo pré-nupcial, o casal precisa comparecer a um cartório de notas com seus documentos pessoais e lavrar uma escritura pública de pacto antenupcial. Depois disso, o documento deve ser levado a um cartório de registro civil, a fim de que seja incluído o regime de bens escolhido antes da celebração. Depois do casamento, tal escrito público deve ser registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, do primeiro domicílio dos cônjuges, para que tenha validade perante terceiros. Agora, se não houver o casamento depois da elaboração do registro desse pacto, o pacto é considerado nulo. Isso porque não se seguiu o evento que dele se esperava, que era o casamento. O mesmo não acontece em relação a um contrato de união estável, porque nela ela não é registrada e presume-se sua existência naquela data colocada lá no contrato ou da assinatura do contrato. As tabelas e emolumentos cartorárias são regulamentadas pela legislação. E aqui em São Paulo, a lei estipula que os emolumentos cartorários em si, em razão da realização deste pacto, são no valor de R$ 512,01 no ano de 2022. Então, para este ano, no cartório, independentemente da existência ou não de bens, os nubentes vão gastar R$ 512,01 de emolumentos cartorários, mais os honorários dos advogados ou do advogado que o acompanhará toda a negociação pré-matrimonial. Ainda restou alguma dúvida? Entre em contato com a gente nos endereços que estão ao lado. Muito obrigada e até um próximo vídeo.